Arnaldo Batista é, sem dúvida, uma das principais referências da música brasileira. Ele fez grande sucesso na década de 60 com a banda Os Mutantes, ao lado de Rita Lee e Sérgio Dias, além de ter feito parte do movimento revolucionário conhecido como Tropicália. Nos últimos 30 anos, Arnaldo vem trabalhando também em outro campo das artes, com desenho e pintura, e fez sua primeira exposição neste ano, que fomos lá conferir. Veja no programa Universidade Aberta de hoje uma entrevista com Arnaldo Batista. E ainda nessa edição, exposição inspirada na obra Provérbios Holandeses de Peter Bruegel e um debate sobre direito desportivo, estimulado pelos grandes eventos que o Brasil sediará nos próximos anos, a Copa e as Olimpíadas. O programa Universidade Aberta está no ar. Nos próximos anos, o Brasil receberá dois grandes eventos do esporte mundial, a Copa de 2014 e as Olimpíadas no Rio, em 2016. Eventos que, em teoria, deveriam acelerar os investimentos em infraestrutura e na formação de atletas. Foi pensando nisso que a PUC desenvolveu um curso de especialização em Direito Desportivo e organizou uma semana para debater esse tema. Ninguém pode negar que o Brasil é o país do futebol, mas aos poucos, outros esportes vêm conquistando seu público. Assim, a figura do advogado desportivo se torna cada vez mais necessária. Mas o que ele faz ao certo? O direito desportivo dá várias possibilidades de vários tipos de atuação, desde atuar na justiça desportiva, nos tribunais em que os jogadores são julgados, até organizar as entidades de prática desportiva, os clubes, cuidar das questões societárias, cuidar de questões de investimentos nos clubes. A lei no Brasil, ela estabelece que cada modalidade esportiva tem que ter a sua justiça desportiva. Então existe sim o Tribunal da Natação e o Superior Tribunal de Justiça da Natação. E a mesma coisa em todos os esportes. Na semana de debates promovida na PUC, investimento e patrocínio estiveram em pauta e foram discutidos por Marco Aurélio Cunha, ex-diretor do São Paulo Futebol Clube, e Fabiana Mirer, a brasileira campeã mundial de salto com vara. O desacerto que o país tem na parte de investimento, seja ele na parte do esporte, até na sua infraestrutura, é por conta do grande debate territorial político de vantagens e desvantagens. Lamentavelmente, eu acho que a Copa e a Olimpíada vieram muito cedo. Talvez, se fosse uma nova oportunidade daqui a 8 anos, o Brasil estivesse economicamente e culturalmente mais bem preparado. Tive sorte no início da minha carreira, porque eu já comecei numa grande equipe, estou na BMF Bovespa hoje, então eu passei minha carreira toda numa equipe grande, uma equipe forte, que me dava condição de poder treinar, desenvolver, mas não é assim no Brasil. Vem melhorando, porque a gente vai ter Olimpíada aqui em 2016, então eu vejo que tem mais gente querendo patrocinar, e a gente está no ano olímpico também, então é normal aumentar também a procura em relação a patrocínios. Em 2011, Fabiana Mirer foi a primeira brasileira a vencer o Mundial de Salto com Vara em pista aberta, derrotando a toda poderosa Yelena Isinbaeva. No PAN de Guadalajara, ela ficou com a prata. E agora, em 2012, a expectativa é pelo pódio na Olimpíada de Londres. Primeiro eu penso em garantir uma medalha, garantir a medalha de bronze, e aí sim pensar passo a passo, pensar em subindo no pódio. Tem umas 6, 7 atletas que têm chance de medalha. A Yelena Isinbaeva, que é a atual campeã olímpica, recordista mundial, está saltando bem esse ano. Teve um período meio ruim, mas esse ano ela começou a saltar bem novamente. Então é uma atleta aí que tem muita chance de medalha e vai ser uma disputa bem grande com ela. Então eu estou bem tranquila em relação ao treinamento, pensando em melhorar minha técnica, melhorar meu salto, saltar alto e aí sim pensar na hora da prova. A Mostra de Experimentos do TUSP reúne todos os anos apresentações de pesquisadores e estudantes das artes dramáticas do estado de São Paulo. Um dos espetáculos deste ano foi Nau do Asfalto, orientado por uma professora aqui da PUC. Doutoranda em Artes Cênicas no CPECA da USP, Evinha Sampaio, uma pesquisadora-atriz, passou a observar as pessoas com transtornos mentais que vagam pelas ruas de São Paulo, suas relações com a cidade e os seus discursos. Sua investigação resultou na peça Nau do Asfalto, que fez parte da Mostra de Experimentos do TUSP. Eu via aquelas pessoas surtando na rua e aquilo me deixava hiper angustiada. Aí eu falei, bom, o que eu faço para mudar isso? Porque eu só fico olhando, eu não tenho coragem de chegar perto, porque eu não tenho nenhuma estrutura para isso.
não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou nada, sou atriz. Então, como que eu faço para fazer alguma coisa, né, para mudar essa realidade e não ficar só na crítica, na reclamação, sabe? E não faz nada. Aí eu tive a ideia de fazer o projeto para o doutorado e escrevi o projeto e entrei. Comecei a observar o movimento desses corpos, como que eles se mexiam, como que eles repetiam gestos e fui colecionando na memória. Depois eu fui filmando, repetindo. Elas repetiam movimentos estranhos, diferentes e com uma precisão ímpar, porque você não consegue fazer igual, só aquele corpo faz daquele jeito. E os textos que eles falam são incríveis. Quem estava se casando era a Pérola, mas a Pérola não sabia como o Beto Carreiro. Mas o bruxo do Edu, o Babalorixá e o padre Dom Helder sabia. A vida deles, os problemas deles são tão dentro da cabeça, o mundo que eles estão vivendo, que os horários, a liberdade, o temperamento, a vida que ele tem, o tempo dele é outro. Fica assim, o dia inteiro. O bêbado não faz isso. O catador de papel não faz isso. Evinha Sampaio desenvolveu seu trabalho orientada pelo professor doutor Armando Sérgio da Silva e co-orientada pela professora da PUC, Helena Katz. A teoria corpo-mídia da Helena Katz e Christine Greiner, ela fala que o tempo inteiro, todos os corpos, tudo no mundo está sendo modificado, está em fluxo permanente. Quando eu passo e vejo uma pessoa nessa situação, isso me afeta. Eu também o afeto. O corpo dele está sendo afetado o tempo inteiro. O meu corpo também está sendo afetado o corpo inteiro, o tempo todo, né? Com o ambiente, internamente e externamente. Gosto de fazer trabalhos assim, que tenham o que dizer, que tenha o que falar, que tenha o que provocar. É uma coisa mesmo assim, um serviço que eu estou tentando fazer. Estou tentando que esse trabalho sirva para ajudar esse debate, sabe? É só isso que eu quero. Questões como a feminilidade e a educação foram discutidas na PUC. A partir do filme Cisne Negro, um grupo da pós-graduação em Educação Currículo debateu essas relações. Veja como foi. Please believe me. Sweet girl. What happened to my sweet girl? She's gone! Um filme de suspense com um drama psicológico bastante forte. Cisne Negro, dirigido por Darren Aronofsky, conquistou a crítica e foi indicado para diversos prêmios nos grandes festivais de cinema do mundo. Intercalando realismo e ficção, o filme rendeu o Oscar de melhor atriz para Natalie Portman, que viveu uma personagem dividida entre as características do cisne branco e negro. O filme fala de maneira mais direta da transformação da mulher, da adolescência para a mulher madura, mudanças mesmo de caráter físico e também mudanças de ordem psíquica, marcando essa passagem da sua inconsciência para a consciência da sua feminilidade. Quer dizer, a mulher inconsciente, pura, virgem, certo? Da feminilidade ao cisne branco, e a mulher consciente, segura, né? Que tem um domínio da sua feminilidade, né?
é o cisne negro. O filme serviu de ponto de partida para a discussão do feminino. Fernando Segolin explica as relações de dualidade e como isso se manifesta na sociedade. Existe na sociedade, existe na mulher e existe no homem. Tá certo? Não é uma característica exclusiva do feminino. Por que o cisne negro? Porque é o reconhecimento dos dois lados, tanto do homem e da mulher, do lado dos pontos de sombra e dos pontos de luz. E que seria muito interessante ser discutido pela turma que está ingressando no GEP. O GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, trouxe a discussão à tona para iniciar as atividades do ano com os alunos de pós-graduação em Educação Currículo. Se você comparar isso com a educação, você só vê a educação por um lado, por uma reta, como ela via nela mesma somente o cisne branco. E não é isso. Você tem que dar oportunidade de sair de sua gaiola para poder expandir e poder alcançar metas diferentes das que nós temos atualmente dentro do quadro da educação brasileira. A ideia é que quando for se pensar no currículo de ensino superior, ensino médio ou ensino básico, se leve em conta essa questão do feminino e do masculino, nessa bipolaridade que existe, e que a gente possa, quando construir currículos para as escolas, pensar na especificidade do feminino, na especificidade do masculino e nos momentos em que a gente é as duas coisas. Nós não devemos ter medo, tá certo? E não viver perenemente em conflito com a nossa sombra, com o nosso lado sombrio. How do you know where I live? I have my ways. She's after me. No próximo bloco, confira a entrevista com Arnaldo Batista e a exposição inspirada na obra de Peter Bruegel. Nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque. O pretexto para a realização do ataque foi o fato de que o Iraque havia invadido o Kuwait, o país vizinho do Iraque. Mas, na verdade, do que se tratava era o seguinte: os Estados Unidos, que não estavam contentes com a situação da existência da OPEP e a existência de um organismo internacional que fixava os preços do petróleo, os Estados Unidos queriam intervir diretamente na fixação dos preços do petróleo. Então, eles invadiram o Iraque, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, controlaram o Kuwait, que é o terceiro produtor de petróleo do mundo, e os Estados Unidos já eram auxiliados pela Arábia Saudita, que é o primeiro produtor de petróleo do mundo. Então, quer dizer, já o primeiro ataque em 1991 foi um resultado do interesse dos Estados Unidos em controlar diretamente as reservas de petróleo. E naquela ocasião eles só não completaram o processo de ocupação do Iraque porque eles achavam que neutralizando o Saddam Hussein, isso já seria suficiente para controlar a política de preços, etc. Arnaldo Batista conversou com a TV PUC sobre a sua carreira musical, mas além disso, contou sobre a sua outra experiência artística na qual tem se dedicado nos últimos anos, as artes visuais. Arnaldo Batista, um ícone de nossa música brasileira, expõe pela primeira vez um outro lado seu de se expressar, as artes plásticas. A exposição Lentes Magnéticas, que está na Galeria Hematomas, em São Paulo, até dia 20 de abril, reúne 30 anos de produção de desenhos e pinturas desse multiartista. Suas obras, assim como sua música, revelam uma forma poética e original de ver a vida, e um espírito experimental e eternamente vanguardista. Arnaldo, me conta, como que surgiu esse interesse de se expressar através das artes plásticas? Boa pergunta. Tem a ver com vocação, né? Eu, quando era criança, eu queria muito ser físico, mas que nem existia isso na escola, né? Ou então músico, que a mamãe tinha teclado em casa, eu podia estudar, né?
mas a pintura era uma coisa que eu podia fazer uns sketches num caderninho, com caneta, nada tipo um piano, que tinha em casa um piano de cauda, então era diferente. Mas agora, ultimamente, deu um lado da minha vida, onde eu tinha um modo de vender, onde tem ateliê em casa, com tela, com tintas, pincéis. Então eu vou conseguindo fazer essa vida minha paralela à música, que é a arte plástica. Eu estou conseguindo fazer a primeira, para mim é importantíssima. Mas você acha que as artes plásticas revelam alguma coisa que a música não revela? Eu tenho a impressão que sim, porque a parte musical é muito recente, né? A arte plástica é tão antiga, né? Tempo da época das cavernas, né? A música é de 300, 400 anos do bar, né? Então a profundidade da escrita vem até a Bíblia, ou quadros, tipo Salvador Dalí, né? E a música é uma coisa mais, pode-se dizer que depende do equipamento, né? Do som, de um instrumento. E já a música é isso, né? É o momento. Já o quadro fica na parede por 10, 300 anos até, então é bonito também. Eu acho legal na sua arte que você usa símbolos que são conhecidos, como um olho, uma boca, mas em outras dimensões ou em tamanhos diferentes, ângulos diferentes. Sim. Não sei, como é isso? Como que é? Digamos que seja uma tentativa de eu me colocar num lado onde o tempo e o espaço são relativos, né? Então, nesse sentido, em função da velocidade, da distância, a gente sente que, por exemplo, olhando uma estrela, aquela está há 2000 anos atrás. A luz que você está vendo é a que Cristo estava vivo naquela época, né? 2000 anos. Outra que está a 3 bilhões, né? Então eu tento botar isso também na arte plástica, né? Um lado relativo às dimensões e às realidades que são próximas ou longínquas, né? Então a gente engloba isso na mente de alguma forma. Todos esses quadros você acha que revelam um pouco de você? Sempre diz respeito a você, a sua história? É relativo que alguns são muito profundos, né? Tem a ver com o meu íntimo, com minha vontade, o meu objetivo, meu amor pelos amplificadores a válvula, digamos, em áudio, né? Então esses são profundos. Alguns são uma coisa que em inglês, just like that, que sai assim num modo que eu vejo os olhos, que eu achei lindos, né? Então eu me dedico uma semana só em função daquele olho, né? Então fica assim a arte em mim, assim que surge. E por que o nome Lentes Magnéticas? Boa e interessante pergunta, né? Que na astrofísica, né, existem nebulosas de forma lenticular, de forma que, tipo a Via Láctea, né? Onde a aglomeração de todas as gravidades e forças dos planetas se condensam no meio. E se uma luz passa, depende da formação da lente, é ampliada para o macrocosmo ou é diminuída para o microcosmo, né? Então isso passa a ser uma lente magnética, né? Que é o eletromagnetismo das atrações. Então é um lado astrofísico que penetra na mente nossa às vezes. Legal, Arnaldo. Obrigada. Obrigado você, um maior prazer. USP e PUC juntas em exposição Spreekwoorden, os provérbios holandeses. No último mês, alunos da disciplina Palavra e Imagem da pós-graduação em Artes Visuais da USP estiveram por aqui na PUC, expondo suas obras no Espaço Cultural da Biblioteca. Spreekwoord, né? Então, Wort é palavra e Spreek é aquilo que você fala, né? Aqui, a porca abre a torneira. Ela fala por 2 bocas e se confessa com o diabo. Peguei vários provérbios que de alguma forma faziam referências a mulheres e montei com uma estrutura de uma linguagem poética, fiz uma narração, trabalhando com ritmo, como se fosse um ritmo de poesia. Aí a partir do áudio, do som, eu trabalhei as imagens, que também obedecem um ritmo de repetição.
similar ao ritmo da locução. A locução eu mesma fiz e a atuação eu convidei uma amiga que é atriz para atuar, mas ela ouviu várias vezes, eu expliquei qual era a minha concepção e aí ela atuou de acordo com o áudio. Assim como Fernanda Grigolin, 17 artistas plásticos expuseram pinturas, fotografias, colagens, vídeos e instalações inspirados pela obra Os Provérbios Holandeses de Peter Bruegel. Provérbio é um pouco isso, que é o que você pronuncia o verbo, como é na realidade no latim, ele significa palavra, né? A gente fala muito assim, por exemplo, nos textos religiosos, né? No princípio era o verbo, por exemplo. Em alemão você fala no princípio é a palavra, e em holandês também. Então essa coisa de ser um quadro que é visual, mas que você pode interpretar verbalmente, eu achei que foi um achado muito bom para discutir essas relações entre palavra e imagem, que é um pouco o objetivo do curso e do grupo. O diálogo partiu da imagem e dos 118 provérbios catalogados pelos historiadores da arte Rosemarie e Heiner Hagen. O quadro apresenta cenas de uma pequena cidade e serviu para o objetivo da disciplina da USP, que utilizou os provérbios como palavra e a própria obra de Bruegel como imagem. Então ele pega vários ditos populares, né, e cria situações de crítica mesmo social que seriam válidas até hoje. Então cada um poderia escolher o provérbio que quisesse, mesmo que se repetisse ou não teria problema, e interpretar do jeito que quisesse também, dentro da linguagem que a pessoa gosta de trabalhar. A inspiração da minha obra, a ideia surgiu do provérbio número 19, o teto tem sarrafos, as paredes têm ouvidos. E aí me veio assim a inspiração e a reflexão sobre a pouca comunicação que está havendo entre as pessoas. Então eu a chamei também de depositário, onde as pessoas podem depositar suas emoções, suas ideias, seus sentimentos. E eu pus um pequeno texto para ilustrar também a obra. Conte-me um segredo, dê-me a sua palavra, fale de amores, grite as suas dores. Apertamos o botão e contamos o segredo. Esta exposição é muito importante para a minha realização profissional. Terezinha. As pessoas não precisam se identificar e sintam-se à vontade para interagir com a obra. Um trabalho muito antigo, a pintura é de 1559, né, do chamado Renascimento Nórdico, lá o Bruegel na realidade é de Antuérpia. Na época que ele fez, Antuérpia era parte da Holanda, por isso que são os provérbios holandeses, hoje em dia é parte da Bélgica, né? Mas assim, eu achei que foi, como ele fala de tema assim da condição humana, né, eu achei que poderia ser trazido como uma proposta extra. Eu lembrei do armado até os dentes, que é um termo que é usado até hoje e que tem uma vinculação muito forte, principalmente no contexto de uma sociedade que nós temos onde todo mundo está sempre muito armado, não no sentido de ter necessariamente uma arma de fogo, ou uma faca, qualquer coisa assim, mas está sempre pronto para tudo, está sempre pronto para arrumar uma briga, ou está sempre pronto a esbarrar em alguém, ou a discutir, ou a se preparar para alguém querer discutir, ou brigar, ou algo assim. E eu percebi que no nosso país tem uma realidade onde as pessoas que brigam muito, elas inevitavelmente morrem. Armado até os dentes, amado até o fim, amado até os dentes, armado até o fim. Bom, a minha inspiração é bem escatológica, porque eu parto do provérbio ele caga para o mundo. Então, eu trabalho com a poesia visual, né, porque a gente participa do palavra imagem. Então, o desafio é transformar a palavra em imagem. E aqui, o que eu acho interessante da palavra como imagem é o seguinte, como a gente pode ver, a gente tem aqui o B representando um símbolo, que é o símbolo da bunda, né? Claro que é uma obra bem humorada, a gente não pode deixar de perceber isso. Então, mas é um símbolo universal. Além de tudo, ela tem um outro símbolo, que é um mundo, que é um símbolo que todos conhecemos, que é alinhado à tampa da privada. Claro que muitas culturas não têm tampa de privada, né? Mas aqui nós temos e muitas outras têm. E a obra, ela
acaba caindo nesse mundo. O que nós preenchemos? O que nós estamos colocando no mundo? O trabalho do Bruegel, a aldeia, fica na beira de um rio, próximo ao mar. E eu tinha essa frase, mar, será que ela mora no mar? A Margarete, que é uma frase de um aluno meu de 5 anos, que eu queria trabalhar com a palavra e com a imagem. Então eu aproveitei e uni essas duas coisas. Ele tem a vela embaixo do olho. Por quê? Porque esse aluno foi vigilante, perspicaz e teve um olhar que enxergou o mar no meu nome. Todas essas coisas vão alimentando o nosso processo criativo, que eu acho que, na verdade, o que o artista deseja, pelo menos no meu caso, é trazer ao finito, pelo finito, o infinito. Eu achei que a escolha foi bem assim abrangente, apesar de não são 118, né? Nós somos só 18, mas deu para dar um panorama da possibilidade desse tipo de diálogo entre arte contemporânea e um trabalho, vamos dizer, clássico da história da arte. O programa Universidade Aberta de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição você encontra em nosso site. Até o próximo programa. Tchau! As cabeças do programa de hoje foram gravadas no Espaço Cultural da Biblioteca Nadir Kfouri, local que recebe agora a exposição Primeiras Paisagens. As obras e vídeos são assinados pela artista plástica Fernanda Eva e mostram lugares de preservação ambiental por onde ela passou. Com paisagens e animais, Fernanda marca o começo de sua pesquisa sobre o paraíso. A exposição fica em cartaz até 4 de maio, de segunda a sexta, das 8 às 22 horas, e aos sábados, das 9 às 17.